Quarto de cima, 52. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, que eu gosto muito. Para você que está no YouTube, pedir para você, então, se inscrever no canal, compartilhar, curtir, aquele método todo completo assim. Se você não quiser e não estiver assistindo a gente em vídeo, você pode também curtir a gente no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast, que tem em formato de áudio. Estou com a Justine Laferrière, é isso? Muito bem. Então, é uma francesinha que fala melhor português do que eu. E falar em ser francesa, a gente se conheceu, na verdade, em Roma, na convenção, né? Foi. Eu muito calado, você também, a gente se olhava meio assim, ia lá cantar, tocar junto, mas não deu para se conhecer muito ali, não. Se bem que você já estava amiga da minha galera, Bia e tal, né? Você lembra? Sim, eu me lembro. Hoje eu me lembrei de uma coisa engraçada, que acho que foi o dia em Assis, que essa eu não estava conhecendo bem as músicas da comunidade, nem os músicos, né, da comunidade. Eu me lembro que eu Sim. cantei um Kyrie, perdão, eu não me lembro qual foi, mas é um dos Kyries que tem a estrofe, o solo. Aí eu me lembro que eu disse pra Amanda, mano, tô super nervosa, eu espero que eu vou saber entrar nesse Kyrie. Será que o cara do teclado pode fazer igualzinho ao CD? Ela assim, olha, é o cara do CD. Então, O cara do teclado é o cara do CD, fica tranquilo, né? tá, ainda bem que eu não fui pedir pra ele tocar igualzinho ao CD, porque ia ficar... Não, ia ser. Não, mas eu sou muito capaz de errar na hora também, não tem nada a ver. Mas aí entrei certo e deu certo. Graças a Não, Deus. e foi uma época muito importante, marcante para mim. Inclusive, eu não ia para essa convenção. Uhum. A Cibele estava afim de ir, claro, né? E chegou na hora, ela, não sei por que bateu alguma coisa nela, que ela falou que estava pensando em não ir, mas que achava legal eu ir. E aí foi um presentão que ela me deu e talvez porque ela visse que tinha assim uma importância eu servir com o povo lá, tanto para mim quanto para pro momento e tal, né, da comunidade. Sim. E acho que não tem nenhum, assim, tanto os momentos ruins quanto os bons. Eu fui ficar num hotel longíssimo, depois daquela casa que a comunidade de vida estava Tu hospedada, tava onde? estava em Pietralata. Sabe o que é isso? Ah, não. Sei É não. super longe. Eu não sei nem explicar, é como se em Fortaleza a pessoa tivesse Mas tu depois de tá dizendo, Aquiraz, assim. então na época eu morava na casa da Romanina, então a casa que fica fora, né, de Roma, quase, Hum, no fim da linha de metrô. E sim. aí, para a convenção, quase todos os músicos, né, uma grande parte a gente foi hospedar num convento perto da outra casa comunitária, da Nomentana, bem no Sim, sim, centro. é essa aí Foi que eu legal. vi. Porque minha Só casa que, foi para comunicação. Aí ah, eu precisei sair, né, porque eu não era da comunicação, eu meio que fui expulsa. ah. Mas, tô brincando. Não, mas para mim porque quando eu, Theo, né, não sei se você conhece o Theo, meu amigo lá do Sim, Rio, que é sim. da Aliança, Uhum. e aí a gente tava vendo, ele falou, a gente pode ficar onde o padre Cristiano recomendou, que seria perto da estação ali de trem, bem central zona. Ele falou, mas eu achei um hotel bem mais barato e ótimo, assim, pelas fotos, são só 6 estações. Então é tranquilo, é só a gente sair uma meia horinha antes. Só que não era tipo assim, outra linha e bastante longe. Cara, Uhum. no dia que a gente foi para Assis, eu saí tão tarde do hotel que não dava tempo de pegar mais, ir para Central para pegar trem e tal. Eu tive que pagar um Uber Ai, meu Deus. para ir Até para a Assis. estação? Ou Para até a Cis? Assis. Meu Deus. Imagina, 3 tipo, mil euros em um não, dia. não, não, não. Mas o dinheiro que eu tinha juntado para comprar uma caixa Bluetooth, assim, Aí tu pagou o Uber, né? já não, tive que pagar o Uber. Mas pelo menos eu cheguei na hora, em cima da hora, já tava o pessoal já montando as coisas e tal. Imagina se eu tivesse pego o trem, eu ia perder tudo, perder a missa e Pois tal. é, tu nem ia tocar a introdução desse Kiri, Pois eu ia é, entrar ia ser errado, o Ozeni tocar no ia ser violão, assim. horrível. Ia dar certo no violão, mas não ia ser no É, teclado.
Conta um pouquinho do teu começo, assim. Como é que você conheceu o Shalom? Então, eu conheci o Shalom quando eu morava perto de Paris, uma cidade que se chama Massy, onde tinha uma casa da comunidade que hoje fechou. Na época eu nem era batizada, assim, eu sou de família cristã, mas de um pai protestante e uma mãe católica, que hoje, inclusive, vai para a igreja protestante com meu pai. Mas aí, assim, eles decidiram não batizar os filhos, né, para deixar a gente ter a nossa própria experiência e tudo. Uhum. E aí, naquela época, eu já tinha tido uma experiência com Deus na igreja católica, porque eu era escoteira. Mas, assim, não foi aquela experiência que transformou a minha vida, mas eu tinha uma sede muito grande e um desejo de ser batizado. Aí, na França, são 2 anos de preparação, né, para ser batizada. E, assim, 2 anos na vida de uma pessoa de 21 anos pode acontecer muitas coisas, né? Ah, com certeza. Aí, Inclusive desistir no meio do caminho, né? pois é. Então, foi quando eu cheguei em Paris que eu estava me envolvendo nas coisas da paróquia, com a música, um grupo de jovens, um grupo de oração. E, ao mesmo tempo, estava me preparando para o batismo, né? Mas eu já, assim, foi muito complicado para mim, porque era uma vez por semana, aí tinha que ir lá e eles ensinaram, então, Adão e Eva, não sei o que. Eu tinha, assim, eu já tinha tido uma educação, né, religiosa, Sim. católica também, assim, né? Eu ia entender se fosse, assim, a pessoa chegando de uma família 100% protestante, mas, enfim, foi muito difícil, mas eu acredito, assim, que foi também uma providência para poder viver algumas coisas. Mas, assim, eu precisei lutar, né, para ir para esses encontros. E aí eu tinha um amigo que ele foi para a jornada no Rio em 2013. Sim. Aí ele voltou e me falou de uma comunidade que estava na nossa diocese, que ele encontrou lá, tudo. Aí ele falou assim, as músicas são muito boas, eu me lembro também muito de você, eles têm um amor aos jovens muito grande, e esse desejo de serviço que você tem, eu acho que valeria a pena você encontrar esses missionários. Ah, entendi. Aí eu Isso encontrei os foi que ano mesmo? missionários. Olha, eu sou muito ruim com as datas, eu nem sei. Eu acho que foi 2014. Não, pra mim tem que ter data. Eu não Né? Então, consigo. eu já tava Então, pensando, eu acho que ele vai fazer, eu acho que ele vai calcular, que eu vou dar alguns elementos e que ele vai dizer o ano. Olha, porque a jornada foi em 2013. Eu é, demorei muito para ter aquele encontro, né, com os missionários. Eu acho que foi no final de 2014. sim. A única coisa que eu sei que foi em 2015, em novembro, no Congresso dos Jovens em Paris, que teve logo depois dos atentados, Hum. que eu tive minha experiência com Deus, minha verdadeira experiência, minha Essa primeira, foi a marcante, né, de a todas. marcante, a marcante. É. E aí, assim, durante o ano de 2015, eu, assim, eu conheci os missionários, mas não era, assim, eu não ia para o grupo de oração, ia para alguns eventos, tudo. Mas foi aquele evento do Congresso dos Jovens que olha, eu fiz tudo. Eu estava trabalhando na tradução, assim, na tradução eu não falava português, mas eu falava inglês e francês, aí eu tentava ajudar com algumas coisas. Você Eu estava trabalhando na tradução para inglês, então. e algumas coisas que eles traduzem do português para o inglês, eu precisei traduzir do inglês para o francês. Sim. Eu ajudei também a montar todo o negócio da lanchonete e eu apresentei o evento. Aí foi muito bom. Eu não escutei muitas pregações, na verdade. Só a última, que era a pregação do Moisés, antes da efusão. E pronto, nessa efusão, uma pessoa rezou por mim, Deus falou, saí transformada. E alguns meses depois, algumas semanas depois, foi tudo muito rápido. Demorou muito para acontecer, mas depois foi super rápido. Eu entrei no vocacional, isso foi 2016. No início de Sim. 2016, eu entrei no vocacional, e a diocese viu que assim, que eu estava me identificando com essa vida missionária, que, assim, que eu estava discernindo assim, se não tinha um chamado mais específico.
Aí a diocese falou assim, que eu estava pronta para receber o batismo antes, né? Que não ia precisar esperar 2 anos. Aí eu fui batizada Interessante, você foi batizada perto do vocacional, então. durante o meu vocacional. Caramba. Aí, em maio de 2016, no ano da misericórdia, eu fui batizada. Eu recebi minha primeira comunhão e a crisma. E em julho eu fui para a minha primeira missão, que foi a jornada da Polônia, em Cracóvia. Tinha o Aleluia, eu ajudei no Aleluia. E depois, quando eu voltei para a França, que eu não tinha mais nada, eu não tinha mais meu emprego, que... Assim, quando eu estava dizendo que foi tudo muito rápido, que logo depois do congresso eu perdi meu emprego também, Uhum. então não tinha mais como ficar no meu apartamento, aí eu comecei a morar na casa comunitária. Isso você já morava só, então? Sim, sim. Eu saí da casa dos meus pais com 17 anos. Ah, tá. Não, é Para verdade, você já me estudar. falou isso uma vez. Uhum. Aí, pronto, aí eu acho que foi em setembro, outubro, que eu fui para Roma. A comunidade me perguntou se eu não queria terminar meu discernimento vocacional em uma outra missão, ter uma outra experiência de missão. Eu fui morar em Roma como jovem em missão, de lá ingressei no postulantado. Aí depois eu fui morar no Rio alguns meses, depois da convenção. É a parte que eu mais gostei da história. E aí, em março de 2018, eu ingressei no discipulado, fui para o Eusébio. E agora já E... fez os definitivos. Não, né? Eu nem me consagrei ainda, era para ter consagrado já, mas enfim. É, Aí já do deu tempo. Eusébio, eu fui enviado, né, para a Fundação de Nova York, e que não abriu ainda, por isso que eu estou esperando em Boston. Ah, você tá em Boston e não vai pegar o sotaque desse povo, não, hein? Que é complicado, isso é carregadíssimo, pô, esse pessoal Um falando aí. pouco, um Não, é pouco. bastante. É o mais carregado, talvez mais do que Texas, Alabama, essas coisas todas, nos Estados Unidos. Mas tem tanto detalhe legal aí, eu espero não esquecer. Você sabe que eu estava querendo criar o hábito de, enquanto eu converso com a pessoa, tipo old school, botar um bloquinho e Uhum. ir anotando coisa, porque acabo esquecendo. Mas esse início com teus pais, eu já não é a primeira vez que você me fala, e eu não sei se você é muito indiscreto ou um pouco. Eu queria saber como é que era a tua relação com eles, porque me parece ser um pouco assim, você sempre fica um pouco séria quando você fala deles. Não era boa? Era o quê? Não, é muito boa. É, eu acho que talvez é porque eu não tenho. Talvez seja uma coisa cultural, eu não tenho aquele vínculo assim. Claro que eu posso dizer que sou amiga dos meus pais, né? Todo mundo na minha família, a gente tem um relacionamento muito bom. Hum, Mas assim, eu acho que também não, eu ia dizer, eu não sou uma pessoa tão sensível, eu sou. Mas assim, eu é. acho que eu nunca falo da minha família, minha família que eu deixei lá, porque por ter saído da casa dos meus pais muito nova, né, que o normal na Europa, eu Uhum. acho que Acho que talvez você não fale muito para que você não sinta muito também, né? Pode assim, ser. claro que eu tô com saudade dos meus pais e tudo, mas eu acho que não tem aquele. Eu já percebi também que eu não falo dos meus pais do mesmo jeito que outras pessoas falam É. dos pais deles. E teu pai é que é inglês ou é tua mãe? Minha mãe é de família inglesa, ela tem as duas nacionalidades. E meu pai é francês, 100%. Ah, tá. Não, eu imaginei pelo que você tinha dito que era teu pai que era inglês. Eu esqueci agora o que você falou que me deu essa Mas é impressão. porque o meu pai que é protestante e minha mãe Ah, católica. justamente isso. Aí geralmente É. Parece que é o luterano, né? é, só que E aí você foi trabalhar, você foi morar sozinha, você estudou o quê? então, eu fui morar em Lyon. Não sei se tu conhece, já ouviu falar dessa cidade, que Não, já depois de ouvi Paris, falar, mas nunca nem fui. assim, a gente chama Lyon da Petite Paris, porque Parece? não, eu nem sei por que eu tô dizendo De repente assim, apareceu em alguma época, né? tem alguns aspectos parecidos, é uma cidade grande. Aí eu gosto muito dessa cidade. Aí eu fui lá Uhum. estudar antropologia e sociologia. Eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo. E aí me deu um diploma só que Por, é por que um diploma só? porque é um diploma de ciências humanas e sociais. Mas na verdade eu tinha o conteúdo da sociologia, o conteúdo da antropologia.
Tá baixo o meu som pra você? Não, é porque o negócio fica caindo. Ah, é horrível esses negócios de enfiar na orelha. Por isso que eu uso isso aqui. Mas fala. Lyon. Então, Lyon, aí eu fiquei 3 anos lá, trabalhando. É maravilhoso esse negócio. Assim, de repente nem é tão maravilhoso, mas eu ouvi. A pessoa sai com 17 anos, já nasce gringa, né? Já nasce francesa, já é maravilhoso. Aí vai sair de casa e vai morar em Lyon 3 anos. Poxa, eu tava em Copacabana, sei lá. Mas para mim é legal Copacabana, É, viu? assim, Isso que faz sonhar. é. Aí, depois desses 3 anos, eu voltei 1 ano para casa dos meus pais. Aí eu comecei uma escola de direito. Realmente eu não sabia o que fazer da minha vida. Aí, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando, eu trabalhei em escolas, eu trabalhei como mais ou menos assistente social para a cidade, né, de Lyon, que tinha estrutura, a prefeitura tinha estruturas. Aprendi muitas coisas, foi uma experiência muito boa. Mas, assim, eu era a pessoa mais ocupada do mundo. E depois do direito, não, depois desse primeiro ano de direito, eu comecei, assim, eu continuei, na verdade, esses estudos de direito à distância. Eu fui morar em Bordeaux, Bordeaux tu conhece, porque tem o vinho, né? Não, eu conheço Lyon e Bordeaux, só que eu nunca fui. Só conheço os nomes, assim. Não, mas aí tu conhece de novo. Hum. Aí Bordeaux, que fica perto do Oceano Atlântico, Uhum. aí uma cidade muito bonita, eu trabalhei lá 1 ano como educadora, não sei se chama assim, aquele, Pedagoga. pedagoga, é uma escola católica. Uhum. Também tem alguns elementos, assim, né, na minha vida. Eu acho que do fato de ter trabalhado em uma escola católica, eu também aprendi muitas coisas. Eu fiquei muito inquieta, assim, né, para entender mais coisas da Igreja Católica e tudo, para me aproximar. Mas Deus não faz as coisas de uma hora para outra, ele vai fazendo, né? Por isso que você falou, Exatamente. a primeira experiência e tal. E Uhum, todas as aos outras poucos. coisas que você nem considera experiência são coisas que vão construindo mesmo, até que chega uma hora que você, Exatamente. peraí. E você nem foi batizada involuntariamente, né? É. Mas Deus deu um jeito de fazer. E aí, depois de Bordeaux, eu fui morar em Paris, porque eu queria terminar meu diploma presencial. Esse ano eu estava vendo que a distância não estava dando muito certo. Aí eu fiz meu último ano na faculdade, na Sorbonne. Hum. E aí, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando no Ministério da Educação, em Paris. Aí eu Meu fazia Deus. estatísticas, era uma coisa, era um pouco chato. Mas, Bom, assim, eu tinha um não tem a emprego bem menor ideia. confortável. Né, porque estatísticas, né? Eu nem sei contar direito. Mas assim, só um parênteses, como é que deve ser, como é que é para você ter que lidar com seres humanos inferiores, né? Porque você é poliglota, Como tem é? várias faculdades, assim, é quando você lida com uma pessoa tipo eu, assim, que é estranho, você tem pena, como é que é a relação, assim? A primeira coisa que eu vejo, minha bagagem de antropologia, que pode apontar um complexo de inferioridade e Porque... tentar conversar. Não, porque não tem essas coisas de ver os outros inferiores. Não, tô brincando. Não, eu sei. Aí, depois, não foi enquanto eu estava trabalhando no Ministério da Educação que eu encontrei o Shalom Hum, e eu estava me preparando para passar os concursos como se chama? Da função pública. isso aí, Eu acho que é isso. não Aí, sei qual é a tradução que você quer, não, mas é um concurso público, né? função publique, É. para ser funcionário. Sim, Para ter funcionário. um emprego bem, bem confortável até morrer. Aham, é o que dizem. E aí, Mas encontrei paga bem lá? É, funcionário público? paga bem. Na época que eu trabalhei, para quem não tinha um contrato assim definitivo, era legal. Certo, aí dava para ter uma vidinha legal. Por exemplo, eu fui em Lisboa, o pessoal fala, e olha que Lisboa é um dos países com mais crise econômica, Uhum, e todos os Ubers que eu peguei, eles diziam, claro que a gente começou a puxar o mesmo assunto sempre, mas todos respondiam a mesma coisa, dizendo, não, com o que eu faço aqui dá para viver bem, pago minhas contas, tenho meu celular, meu carro tá pago. Aí eu falei, uhum. sim, mas aí vamos supor, se eu ganho 2.000 euros por mês, 2.000, você vive a rei, vives a rei. Daí começa, cara, 2.000 euros.
Um funcionário público deve ganhar mais, né? É porque o salário mínimo na França tô dizendo isso, mas faz 900 e pouco. Não, é 1.200, eu acho, Ah, euros. melhor do que em Portugal, então. É, sim, isso é melhor que lá. Mas, assim, pode ter mudado, né? Porque eu não moro mais na França, faz um tempinho já. Mas falar em França, você me responde uma coisa. Eu só fui uma Hum, vez a Paris, que foi sim. justamente na época do que a gente foi, jornada, foi 2011. Faz muito tempo, caramba. E aí a gente deu um pulo lá. Primeiro que eu caí na besteira de também, vou ficar num hotel mais barato, achando que ia ser maravilhoso. Fiquei longíssimo, aí num bairro que só tinha ou árabe ou franceses originários da África. Uhum. Moçambique, eu acho, não sei. Onde é que seria o país que tem mais Tem, assim? olha, tem muitas pessoas da Argélia, Talvez. Tunísia, pode ser, Argélia, Tunísia, Marrocos. Mas é o que eu ia falar. Eu tive uma impressão muito estranha, porque eu não falo francês a ponto de me comunicar, né? Uhum. Travo tudo. E aí, o que você acha que o jeito que o povo falou comigo em todas as situações ríspidas é um jeito normal e eu que não estava esperando? Ou eles estavam realmente sendo grosseiros? Tu foi qual época do ano? Foi no verão? Foi na época da jornada, 2011, ou agosto, setembro, sei lá. Olha, porque existe uma raiva de turistas. Isso é uma coisa real. Deve ter sido isso, então. E no início, quando eu cheguei em Paris, eu pensei, não, eu não quero ser aquela pessoa que fala mal com todo mundo e tal. Mas depois, quando eu comecei a morar em Paris, que eu comecei a trabalhar em julho e agosto, e que eu precisava ir de metrô, né, ou de trem para o trabalho, que eu Uhum. via 50 japoneses entrando, tirando fotos no metrô de manhã, bem na hora que eu precisava ir para o trabalho. Sim, mas uma coisa é você gritar com a pessoa, né? Não, mas eu acho que dava aquela francesada na pessoa. É. Aquele... Não, eu cheguei no aeroporto, que era Beauvais. Eu nem cheguei no Charles de Gaulle. Me Terrível. mandaram longíssimo. É E aí uma eu hora, né, achando que quase. era perto, né? Não, mais de uma hora. Aí eu fui perguntar nas informações, ou seja, o trabalho do cara que ele arrumou Que ele paga era para fazer dar isso. informações. Só que aí ao invés de introduzir em francês, eu já cheguei falando inglês com o cara. Hum. E ele me deu um grito lá e fechou a janela com Ele força. falou, ele não quis te Apontou para outro responder. lugar, tipo, lá. E aí fechou a janela com toda a força. Primeiro que ele gritou e segundo que ele fechou a janela com toda a força. Aí eu fui perguntar para a mulher do croissant lá, qualquer, e ela respondeu muito gentilmente, mas eu já estava chocado com o primeiro francês da vida, né, que Hum. veio falar comigo. Aí depois eu ainda tive um outro problema que a gente foi, para tentar comprar o ticket do ônibus, e aí vai entrar no ônibus é quem chegar primeiro. Então o teu ticket, ele não guarda um lugar para você, ele só te Uhum. dá a chance de entrar no ônibus se você conseguir. Sim. Senão você espera o próximo. Aí tem que pôr a mala embaixo para depois entrar. Então eu pus a mala, quando eu fui subir já não tinha mais lugar. Aí a sorte que a Cibele estava lá dentro. O motorista gritando comigo para eu sair do ônibus. Aí a Cibele em inglês não, em português. Não, ele vai ficar aqui sim! Aí o próprio cara se assustou. E eu depois remontando a história, né, relembrando, eu fico Uhum. pensando, se o cara tava com uma atitude agressiva de falar alto comigo, mandar embora, mas na hora que ela falou alto com ele, ele Ele se se assustou sentiu. como se fosse uma surpresa. Uhum. Então eu pensei, será que é o jeito normal da pessoa de falar assim, entendeu? Eu acho que tipo assim, pode ser normal você falar de um jeito seco com a pessoa. Ainda Uhum. mais eu acho que quando você começa a falar inglês, geralmente quem tá trabalhando não gosta de, tipo assim, É, responder em inglês. E é, aí, isso pro cara que fechou a janelinha. sim, é, Aí, pro ônibus, isso também, eu tô me lembrando de uma coisa nas minhas férias. é. É porque, assim, eu acho que o volume que a gente fala não é comum. Os gritos, até hoje, para mim, seja um grito de alegria, um grito de raiva, um grito para chamar alguém, para mim é um Sim. pouco estranho, né? Mas, assim, acho que eu tenho menos dificuldade com a ignorância do que com os gritos. E aí, nas minhas férias na França,
eu estava em Tours, a cidade onde mora meu irmão, aí eu fui pegar o ônibus, e aí eu achava que o ônibus tinha chegado na parada que eu queria descer, só que ele estava no sinal antes. Sim. E aí eu pensei, não, ele esqueceu de abrir a porta, né? Aí o que foi que eu fiz? Motorista! Aí todo mundo se para, o que ela tem, por que ela tá gritando? E aí ele se passa vergonha, porque de todo jeito ele tava no sinal, assim, ele nem tinha chegado à parada. Sim. Meu Deus. Mas aí eu assustei todo mundo, né? Assustei o motorista, eu assustei as velhinhas sentadas, eu assustei todo mundo. Mas Paris é uma cidade lindíssima e eu tive a oportunidade de conhecer os pontos, né, que todo mundo fala, e comer bem, lá de ré, macarrão, essas coisas que todo mundo, né, recomenda. E foi muito feliz. Só que realmente, uma coisa que eu aprendi na vida é não se viaja para o hemisfério norte no verão. Para quê, né? Para passar calor. Eu fui a jornada era em Madrid, em 2011. Eu passei mal de calor várias vezes. Eu fiquei a maior parte da jornada com enxaqueca, direto. E eu ainda não sei por que peguei um torcicolo. Aí eu ia tocar no palco central lá, eu tinha que deitar no chão na hora do intervalo para poder dar uma descansada, depois levantava e tal. Meu Deus. Aí assim, se eu puder, eu não viajarei mais no calor. Não, eu acho que o melhor momento é tipo maio, junho, para conhecer a Junho é o Europa. final. É o final da primavera para começar verão. Então, maio é maravilhoso, primavera. E os países do sul da Europa, tipo Espanha, Itália, eu acho bom também. Assim, abril a gente já começa a Abril é ficar com ótimo. calor. Não, abril é ótimo. Já março é bem friozinho, mas abril é ideal. E também eu gosto muito de outubro, porque começa a ficar mais frio. Legal. Setembro. Em setembro na convenção tava super quente. Exatamente. Em Então, setembro, foi outra e vez que eu fui mesma à época Europa. na França, Sim. já tá mais frio. Roma, passei muito calor e eu tava enorme de gordo, né? Se eu tô gordo hoje, imagina na época. Tava com 130 e assim, com dor na lombar, tendo que andar, carregar teclado, ir pra lá e pra cá. Meu Deus do céu, coisa horrível. Calor ainda pra... Mas eu tava lembrando de te falar outra coisa. Primeiro, como é que é a adaptação, né, ao Brasil? E pirou muito a cabeça para aprender português ou já era mais fácil que você já dominava outras línguas e tal? Então, sobre o idioma, logo quando eu me senti chamada à comunidade de vida, e que assim, me disseram, né, que teria um ano de formação no Brasil, aí eu logo comecei a querer aprender. Eu sempre gostei de aprender outros idiomas, né? Sempre tive uma curiosidade, tudo. Aí, assim, pessoalmente eu estava aprendendo algumas coisas de italiano. E aí, quando eu fui para a Itália, eu já tinha uma base de português, uma base de italiano e eu fui treinando assim com os missionários, né? A base as primeiras coisas que eu aprendi em português foi com os missionários que moravam na França, que me ensinaram, né? E aí eu cheguei no Brasil já falando um pouco melhor, né? Mas Eu sim, eu acho lembro, eu que acho, dessa época. mas então na convenção eu não falava assim super legal. Na convenção. Talvez fosse por isso que você tivesse um pouco ainda, assim, né, evitando, né, muitos... Eu Mas eu sou também, tímida também. aí eu pensei, bom, ela é francesa, não vou saber falar muito também, então tudo certo. Aí quando eu te vi no discipulado, legal, né? Que aí foi num acampamento que eu vi que você estava no discipulado ali na frente do discipulado, né? Que é o acampamento daqui. Que aí eu te revi. E aí, bom, Assim que legal, você já eu estava falando bem servi, português. que eu tava morando no Eusébio, mas eu fui para esse acampamento em Pacajus. 2018. Isso. Yes. Aí você já estava fluente, assim, para mim. Eu fiquei até impressionado. E hoje está perfeito. Eu acho que quando você fala da França, aí volta um pouquinho do Volta sotaque, um pouco, assim. porque a saudade, Isso. eu acho. Não, porque a Mas memória vai buscando. aí a adaptação, eu acho que, na verdade, o verdadeiro choque foi morar na casa comunitária, né? Sim, seja na França, na Itália, no Brasil ou aqui nos Estados Unidos. Eu acho que primeiro tem que se adaptar, né? Essas coisas, o dia a dia que é diferente, que eu deixei tudo de uma vez
Uhum. E aí, a adaptação foi... Na Itália foi um pequeno choque, né? Porque é uma cultura, assim, diferente da minha cultura. Mas, assim... O que é que era diferente nesse início na Itália? Na Itália, eu acho que, assim, o jeito de se relacionar com as pessoas, né? Aquele negócio de gritar, né? Que para um francês é muito... Sim. não tem problema nenhum na Itália, acho que tu percebeu? Não tem problema nenhum gritar no meio da rua, gritar com alguém que tu não Eu, conhece. eu achei o povo, assim, bem mais tranquilo. Acho que é porque eu tive uma experiência ruim mesmo na França, e aí eu fiquei, me marcou. Mas, assim, de todas as vezes que eu me relacionei na Itália, o pessoal era gente boa. Assim, tinha uma galera que falava mais alto e tal, mas Uhum. não me assustou nem um pouco. Mas aí, assim, pra mim isso foi um choque. Eu me lembro que a primeira vez que eu meio que me perdi em Roma, eu perguntei pra uma pessoa o caminho e ela não sabia. E aí, no lugar de dizer, eu não sei, ela falou assim, e como é que eu posso saber? Ah, Tá, desculpa. isso Em aconteceu italiano. comigo em Portugal. Eu cheguei em Portugal, aí eu acabei de sair, isso duas vezes. Quando eu saí do aeroporto, quando eu cheguei para voltar. Eu saí Uhum. do aeroporto, aí na calçada em frente tinha uma fila para pegar o táxi. Você já foi a Lisboa? Deve lembrar de. Aí eu tava com aquele carrinho de aeroporto com as malas. Aí, só que para você pegar a fila pro táxi na calçada, tem uma gradezinha, você tem que passar por um curral, assim, você Uhum. não é livre. E eu perguntei pro funcionário, esse carrinho entra por aqui? O que eu queria saber era se o carrinho poderia entrar aqui. Eu Uhum. falei, esse carrinho entra aqui? Ele, pô, se couber, entra. É o meu amigo. Não é isso que eu tô perguntando, não. E na volta eu tinha passado no quiosque da TAP, aí a mulher falou, para você deixar esse teu teclado, você sobe aqui, você vai ali e tem uma esteira que você despacha essa bagagem especial. E aí Uhum. no caminho eu perguntei a um guarda do aeroporto, é ali na esteira da bagagem especial? A ele, o que foi que a mulher do quiosque te falou? Aí ela falou para eu subir aqui e ali ele. Então, é tipo a ignorância máxima, assim, né? Legal. Obrigado pela Obrigado coluna. por nada e um Obrigado por abraço. nada. Tchau. Mas fala, na Itália foi para você foi. Quer dizer, eu imagino que a primeira vez seja mais difícil do que as segundas viagens, a segunda, terceira Pois é, eu mudança e acho tal, que né? com esse choque, esse primeiro choque foi menos, sim, poderia ter sido muito maior, né? Esse choque no Brasil. Teve algumas coisas, né, que eu fiquei um pouco assim, que eu preciso de mais tempo para poder acolher e tudo, viver. Uhum. Mas também eu acho que por ter na minha família já duas culturas, eu acho que essa é uma grande graça, que assim, eu não tenho aquele olhar de, meu Deus, o que está fazendo esse cara? Que povo estranho, entendeu? Eu acho que Sim. sempre meus pais me ensinaram que não é para ter esse olhar, né? E hoje, como missionária, eu sou muito grata. Mas já Sim. bateu a sensação de solidão ou de, poxa, eu tô em outro lugar, quero voltar para casa e tal? Não, eu quero voltar para casa. Um dia uma pessoa me perguntou, tu quer voltar para casa? Eu fiquei pensando, qual casa, meu Deus? É que Porque já não tem mais, né? já não tem mais, assim, tem a casa dos meus pais, mas a casa dos meus pais, entende? É. Solidão às vezes existe um pouco quando às vezes só quero falar francês, sabe? Às vezes só quero tipo, falar sem pensar, sem preparar minhas palavras, sem Então ainda dá uma trava, né? Ainda requer total. um esforço, né? Olha, 10 horas da noite não tem mais ninguém para falar nem português, nem inglês, nem francês, nem É. ninguém. Eu Oh, entendo nada. totalmente isso. Eu morei em Nova York um tempo, né? Uhum, Mas já tem 16 anos. E teve uma época, não foi nem assim final do dia, não. Uma época que eu fiquei exausto uhum. de É pensar em outro cansativo. idioma. E eu lembro que eu estava num táxi e eu partilhei isso com o cara. Uhum. É, eu falei, eu não estou conseguindo mais pensar em inglês, eu não estou conseguindo falar mais nada, já está saindo a pior pronúncia e a pior construção de frase possível, porque minha cabeça está exausta. Isso meio que acontece, né? Porque não é a tua língua mãe, então você fica tendo que acessar uma parte da cabeça que não é a central, né? Não é a principal. Exatamente. Mas foi E isso que eu aí te tem. perguntei, se você pirou, porque você fala tanto de idioma que eu fico imaginando se a coisa o acesso é mais fácil, entendeu? Não, mas então, eu acho que quando você já tem costume de ter contato com outros idiomas,
eu acho que sim, tem talvez pessoas que estão sofrendo mais, né? Porque, assim, sempre gostei, como eu disse, eu sempre gostei de ouvir coisas em outros idiomas, de ouvir músicas em outros idiomas. Mas ainda bem que é bom saber que você mesmo cansa também, né? Eu canso demais. E aí, meu irmão mais velho, ele é formado em linguística. Sim. Aí, às vezes ele comprava um livro de como aprender polonês, russo, essas coisas. E, bom, eu nunca aprendi, né? Porque ele fala, realmente não dá para contar É os sério? idiomas que ele. Me dá. Você acha que tá então no DNA, assim, de facilidade, dom mesmo, talento Eu não sei, congênito? porque é verdade, eu nunca me perguntei se era uma coisa assim, se pode. Eu acho que é uma curiosidade que é bom, tipo assim, transmitir para as crianças, né? Já desde É. pequeno. Eu Eu acho tenho que. uma impressão de que sim, de Uhum. que, de que tem gente que tem, assim como para música. Inclusive, eu acho que é uma área muito semelhante. Quem fala outros idiomas tem facilidade para música e vice-versa. Então, exatamente. Eu acho que existe uma memória. É engraçado, porque eu sou muito ruim de memória. As coisas de data, de me lembrar do nome das pessoas, às vezes o rosto Mas é das outra pessoas, coisa. não. Pronto, é outra parte da memória. É. Mas eu tenho uma boa memória para algumas palavras, outros idiomas ou música. Eu acho que é a mesma parte do eu estou dizendo isso, mas eu não tenho Não é, nenhuma eu também prova, não né? sei, né? Tipo, Mas mas eu imagino. deve ser o mesmo É. local aí no cérebro. O bom de Mas, podcast é que eu posso falar qualquer besteira que eu não tenho. Eu não preciso ter propriedade nenhuma para falar, né? Eu só falo o que eu acho e pronto, né? pois eu concordo. Eu acho que é muito assim, é a mesma área, né, da memória. É, legal. Agora, eu queria saber o seguinte: teu estado de vida já foi discernido? Não, Você tem alguma tô, impressão? tenho, né? Mas está no coração de Deus, tá todo. Sim, Yeah. então é melhor não partilhar, né? Então, beleza. Já entendi. Bom, tu pode rezar, no, tá Ah, que eu todo. perguntei se tinha alguma impressão, se era possível saber. Mas Uhum. então a gente espera um pouco mais, depois um dia você me Espero, conta. conto. Uhum. É porque eu ia te perguntar uma coisa. Eu tenho Hum, uma impressão de que possa ser celibato. tu acha? Tenho impressão, mas eu acho que também eu tendo a achar que os CV tendem um pouco mais a isso. Mas Uhum. talvez porque a estatística seja maior, né? Eu não sei se tem a ver com aquela decisão mais firme, né, de Radical. abandonar tudo, né? Uhum. Porque uma vez um amigo meu da Aliança, que era, que é super radical, o Cosme, foi para Tunísia e tal, foi assim, e ele falou, cara, talvez seja mais difícil até você ser da Aliança e tal, a oferta seja maior porque você precisa se policiar e você não tem o teu coordenador de casa ali junto, o teu formador todo dia, você não tem Uhum. a tua tarefa escrita você tá naquela escala da cozinha ou da, então são casos diferentes, né? Tem uma pessoa que largou Uhum. tudo para viver a vida regrada e tem gente que não largou tanta coisa, mas precisa se regrar sozinho e tal, né? Sim. Mas eu tenho a impressão de que quem vai para a comunidade de vida tende mais também, tem mais casos de celibato na comunidade de Uhum. vida. Será? Eu estou errado? Olha, eu não sei muito dessas estatísticas, Não é uma mas estatística, como eu te falei, eu invento essas coisas, mas eu não, acho. mas aí mas seria interessante também saber, né? É. Mas talvez seja isso que inspira, assim, tipo assim, é uma escolha radical. Então, quem já tem feito essa escolha radical de deixar tudo, pode dizer que seja isso que inspira, assim, né? Uma escolha, assim, exclusiva. E quais estão sendo as adaptações que você está passando aí? Porque você está numa sala de espera, mas como é que está sendo a vida do dia a dia aí? Muito diferente, assim, eu cheguei aqui dia 12 de março. Dia 13 de março começou a quarentena. Ai, caramba, na véspera você chegou. Não, mas aí as fronteiras fecharam o dia que a gente viajou. Foi assim, foi Deus, porque também eu ia dar um curso no discipulado.
aquele curso de enculturação, né, para quem vai morar fora do Brasil. Aí a comunidade pediu para ajudar, né, nesse curso. E aí depois assim a gente viu, né, que realmente se tivesse a possibilidade de eu viajar já para os Estados Unidos, eu ia aproveitar, né? Uhum. E aí esse povo do curso ficou em quarentena mais assim, né, mais de um mês no discipulado. E aí eu acho que eu não estaria aqui, né? Agora em junho, no final de junho, se eu tivesse viajado tipo, 2 dias depois. Não, você não nem passaria, nem sairia do Brasil, eu acho. Pois é. Aí, já no aeroporto, que a gente viajou dia 11, no aeroporto em Fortaleza, eles pegaram meu passaporte francês, né? E aí tinham mais casos, né, naquele momento na Europa, né? Aí a mulher ligou, mas só um momento. Aí começou a conversar com. Ela foi atrás para continuar a conversa dela, porque eu estava querendo escutar. Temos uma infectada aqui da França. Eu me senti assim, leprosa. Aí eu disse, olha, eu não fui para faz tempo que eu não estou morando na França, eu tô aqui, olha, a última vez que eu entrei aí eu precisei mostrar minha carteira, porque no Brasil a gente tem uma carteira, né, de estrangeiro, precisei mostrar, só que passou tinha, como é que se fala? Tipo assim, passou da data, né, expirou. Aí eu tinha um papel da Polícia Federal, assim, foi um pouco complicado. Mas, assim, realmente, as fronteiras dos Estados Unidos fecharam, eu acho que durante a nossa viagem. A gente estava lá em cima e fechou. Eu passei por um negócio desse uma vez nos Estados Unidos. Eu cheguei, acho que foi Miami, que é o ponto mais perto, né, para sair do Brasil e chegar nos Estados Unidos. Só que tinha umas amigas da minha prima que estavam indo visitar minha prima que mora nos Estados Unidos. E elas tava eu e minha irmã maiores de idade, um amigo meu, e as duas meninas eram menores de idade. Só sei que elas saíram do Brasil sem o papel de autorização para viajar sozinhas, porque elas tinham deixado na Polícia Federal no Brasil. Aí chega nos Estados Unidos o sujeito, cadê o papel? Aí, qual papel? O papel de autorização. Não, eu deixei na Polícia Federal no Brasil. O cara botou a gente numa sala com traficante, com imigrante ilegal, pessoal que saiu de Cuba e foi de barco para. Caramba, o que é isso? Eu vou ser preso, não tem nada a ver com isso, meu irmão. Mas assim, o pessoal fica Não tinha todo um papel. paranoico, né? Exatamente. Eles Aí ligaram para o foi. Brasil e acharam. E, então, esse tempo de espera, eu tô aqui, eu não conheci muita coisa dos Estados Unidos, né, de Boston. Eu Mas você consegue conheci, sair, passear e olhar? sim, agora sim, de máscara, tudo. Eu acho que domingo a gente vai entrar de férias comunitárias, assim, 10 dias. Eu acho que eu vou conseguir conhecer um pouco, né? Boston, eu fui pro parque. Aí vocês vão para onde? Hã? Vocês A vão para gente vai algum ficar lugar? aqui mesmo. Não, a gente vai ficar aqui na casa comunitária, mas a Nossa, gente então vai... é tipo, é só parar de fazer as coisas, então, né? Isso. Só que a gente vai sair, conhecer a cidade, né? Pode Entendi. ser que a gente vá na casa dos pais de uma irmã da Aliança, inclusive que vai morar em Nova York comigo. Eles moram no New Hampshire. Aí talvez a gente vá lá alguns, não sei, 2, 3 dias. Mas aí se você Vamos ver. pegar um carro daí e partir para Nova York, tem alguma barreira que impeça? Eu acho que a cidade está fechada. Manhattan talvez, mas assim, o estado, né? Brooklyn. O estado não. Na verdade, eu sei que tá abrindo aos poucos. Eu acho que entrou na fase, na segunda fase, eu acho, de reabertura. Eu não sei o que significa. Mas eu sei dizer que tá reabrindo. Tá tudo reabrindo mesmo. E aí, assim, Até hoje eu acho difícil acreditar. Como é que o mundo inteiro está assim, contaminado? Eu acho assim. também eu fiquei assim, é um Fico achando que negócio não é, mundial. entendeu? Porque é muito, muito complicado achar que o planeta inteiro está contaminado, né? Exatamente. Sim. Mas o que você ia dizer? Não, é que como a diocese nos chamou para morar lá, eu acho que mesmo que a cidade fosse fechada, talvez a gente teria o direito de entrar, não sei, algum documento. A gente tá esperando, na verdade, o padre Cristiano, que está na Itália. Que também E, não está em Nova York. pronto. E aí a Bárbara, a gente está esperando também o processo do visto dela. Mas eu tô aqui com o Alan, da Comunidade de Vida, e a Wendy, que é uma irmã da Aliança, mas que vai fundar, ela é americana, de pais mexicanos, e Eu aí a ouvi gente dizer. vai fundar a missão de Nova York, nós 5. Eu quero conhecer Pois e vem. eu tava para ir.
assim, antes de existir essa coisa de quarentena, o Padre Cristiano estava aqui com a gente e falou para Nova York, quando liberou, né, e tal, falou, e a gente ficou de visitá-lo. Aí depois tudo foi por água abaixo. Mas eu acho que vai rolar a chance de a gente encontrar. Vai sim. E para fechar, queria saber o seguinte, você tem comida preferida? Eu tenho comida preferida. Eu não sei, eu acho que eu gosto de tudo. Alguma coisa que você tenha saudade, assim, da época de casa? Queijo, né? Tem queijos aqui que eu, assim, eu nem chamaria de queijo. Mas enfim. Não, nos Estados Unidos tem um que é... Eu não acredito que não é queijo, eu não acredito que não é manteiga. O nome do produto é esse, tipo. Mas... É absurdo, né? Até um não, nome. aqui, minha consolação é o cheddar, né? Que é um queijo em inglês. Aí, assim, já fala um pouco mais meus afetos, minha saudade. Mas, assim, aquele queijo fedido, azul, verde, francês, isso eu tenho saudade. Esse você curte, aquele bem raizão mesmo, bravo. Isso. E pão também é uma coisa que não é boa nos Estados Unidos. Pois é, agora eles comem mais do que no Brasil. No Brasil eu sentia muita falta de pão. Mas o pão francês, por exemplo, no Rio e em São Paulo são ótimos. É verdade. Agora sim, eu comi arroz e feijão pro resto da minha vida. Tá bom. Eu acho que... Isso é uma coisa que você adquiriu no Brasil, né? Arroz e feijão. Sim? Não, eu não sou fã. Eu não consigo. Ah, é? Não, eu não consigo. Assim, por exemplo, se a gente vai fazer uma feijoada. Aí pronto, eu como arroz e feijão, aí porque tem um contexto, tem... Eu não como mais nem arroz nem feijão, mas eu gostava muito. Pronto, eu não consegui. Porque eu acho que o corpo também não acolhe. Assim, quando você é acostumado a comer a mesma coisa todos os dias, teu corpo acolhe ou não acolhe, né? Mas o que é que você gosta de comer assim? Faz um prato, você bota o quê? Legumes? Eu acho que queijo. Assim, eu acho que Não, minha primeira opção. Peraí, você vai botar almoçar queijo, é isso? É, pão com queijo, aí ficou feliz. Caramba, é muito francesa mesmo. Vamos almoçar pão com não, queijo. aquele presunto cru. Sim. Aí isso tenho saudade também. Você é francesa mesmo, não é Eu brincadeira ganhei um não. no Brasil, só que tem uma irmãzinha que não sabia como comer isso, que foi o que ela fez. Picou. Fritou. Fritou, tem um estilo aí meio espanhol que faz isso. Mas pronto, aí é isso que eu pensei, não, acho que tem alguns países que você come assim, então eu vou abrir o coração. Estados Unidos também, Deu certo. E série, filme, você costuma ver? Série não, tem uma que eu tô tentando acompanhar, só que não há muito tempo, é The Chosen. The Chosen, eu ia falar isso exatamente. E pra Tô quem não assistindo conhece, eu vi o começo porque a Camila Oca recomendou, fala muito no Twitter, aí cara, vou ver. E aí você tem que baixar, né, o aplicativo da série, você não vê isso. Não... Eu achei muito bem Não tem no feita e YouTube? tal. Não, eu vejo no aplicativo pelo iPhone específico, Sim. The Chosen. E eu achei legal, assim, o cara que faz Jesus é muito bom ator, e eu acho que eu gosto dos detalhes, eu só vi o começo, mas assim, detalhes, por exemplo, mostra ele, como é que ele cortava a unha, como é que escova o dente. São coisas que nunca foram ditas e sempre fica a curiosidade, né? Como é que faz? Esse povo nessa época fazia como? E aí justamente mostra ele. E Ele tá com como as crianças, pessoa, ele né? ali no Rio e tal, pegava um pano, esfregava assim e tal. Sim. Muito interessante esses detalhes que a série mostra, né? O tipo de roupa, detalhes assim que faz close mesmo. E a história em si é muito legal mesmo, muito bonito. Mas eu fui muito tocada pelo primeiro episódio. Sim, foi muito bom. Assim, o fim do primeiro episódio, né? Aí eu tô no terceiro, só que eu nunca... Porque o meu problema é que se eu encostar em algum lugar confortável, eu acabo dormindo. Aí Aí começa a ver e já tem que parar pra... Pois é. Aí eu já tentei o terceiro episódio. Mas você dorme quantas horas por dia? 6? 6, 7. Mas assim, não, eu acho que não é cansar. Eu não sei, sabe aquele negócio de vovó, sabe? Dormir assim? Mas uma coisa é a vovó que é velhinha, outra coisa é uma jovem que tá com sono durante o dia, né? Que você tá dormindo pouco. Com Mas certeza. eu tô melhorando.
E aí, domingo, como vai ser as férias, né? Vai ter 10 dias de férias, vou descansar e vou poder assistir The Chosen. Não, e dá pra assistir durante o dia, né? Porque você tá mais livre. Exatamente. E uma cadeira de madeira desconfortável pra... Tô brincando. Eu tô assistindo também uma Afterlife, que é de um comediante, ator Ricky Gervais, que é inglês. Sensacional. Um pouco desbocado ele, mas a série é sensacional. É assim, fala um pouco a mulher dele morreu de câncer de mama e a série começa a partir daí. E falando de quê? Um pouco da solidão dele, da saudade, ele vê os vídeos da mulher e tenta lidar com o dia a dia, tem um pouco assim de vontade de se matar, mas ele vai depois tratando isso e tendo experiências boas com outras pessoas e aprendendo que a vida tem um sentido, né? Sim. E assim, mas é muito bem feita. Eu já adorava ele como comediante e tal, e ele é bom ator, cara, eu não sabia que ele era tão bom assim, agora eu tô vendo. Interpreta muito, muito sutil e chora na hora que precisa, de verdade, né? Aquele choro meio, só faz uma cara assim. Assim, muito bem feito mesmo. Mas eu tô precisando continuar no The Chosen, que eu parei. Eu também. Mas aí, na próxima que você vir, você me conta, que é pra gente partilhar um pouco. Tá certo. Ah, tá. Tem uma série também que eu tô querendo continuar, é The Crown. Não sei se tu Então, eu já nunca assistiu. consegui começar a ver. Me dizem que é muito boa. Muito boa, porque, assim, eu acho muito... eles estão seguindo realmente o que aconteceu e é com muito respeito, sabe? Porque sobre a vida da rainha, né, da Inglaterra. Sim. E eu gosto, porque a rainha é alguém que a gente gosta, né? Respeita muito. Existe um respeito muito grande, né, na Inglaterra, mas às vezes nos filmes, as coisas assim, eu não gosto da imagem, né, que eles dão Em dela, geral mas... fazem uma caricatura, né? Não contam uma E, biografia, né? exatamente, essa é uma série, assim, histórica, que eu gostei muito, assim, eu acho que eu vi só as duas temporadas, eu acho que tem a terceira agora. Então, acho Aí que eu eu vou vou... ver porque já tá terminando a minha aqui. Aí Pronto. vou partir para The Crown, então. Eu tava querendo até indicações. Então pronto, The Mas, Crown. querida, obrigado. E Nada, assim que tiver atualizações aí de Nova York, a gente conversa de novo. tá certo, Manda um abraço para todo mundo aí. tá bom. E saudades desde já, né? Que já tá um tempinho a gente sem se ver. E a gente mantém o contato, tá? Tá bom. Fica com Deus. Beijão para você e para todo mundo. Deus abençoe. Você também. Deus abençoe. Shalom. Tchau. Tchau.